Então ele quer realmente retornar àquele modelo que a gente tinha do coronelismo, né? Secular aqui, que a gente sabe o que é que ele representa. O voto de cabresto, né, vem exatamente por conta dessa possibilidade de qualquer pessoa sindicar o seu voto. E outra coisa, o voto, na verdade, o escrutínio, o ato de votar é secreto. Então, como é que eu vou garantir justamente o sigilo se a pessoa já pode, justamente porque o coronel, toma aqui uma cédulazinha, você já leva a cédula assinada, né, já com o voto que você vai dar. Teve essa proposta aí de fazer um voto por escrito, paralelo ao voto da urna eletrônica. Eu acho isso um absurdo, ainda mais no Brasil, que o brasileiro às vezes não leva a sério a eleição. Na época do voto em papel, não sei se vocês se lembram, mas o brasileiro, para votar nulo, fazia desenho, né, fazia manifesto, escrevia, rasgava, fazia um monte de coisa. Rasgar acho que não pode, mas picotava nas pontas, fazia desenho, enfim. Era aquela coisa assim, brasileiro às vezes não leva a sério. Aí, vamos lá, eu, só para poder melar o processo eleitoral, voto em um dos candidatos por escrito e na urna voto no outro. Pelo amor de Deus, na hora da contagem é óbvio que não vai bater. Não tem como fazer voto paralelo. Não tem como. E a gente falou de auditoria, né, que já teve auditoria em 2014 na urna eletrônica, mas todo dia de eleição o TRE sorteia algumas urnas para poderem ser retiradas no mesmo dia, na hora. Elas já estão lá no local de votação, elas são retiradas para poder fazer uma auditoria na hora, que inclusive televisionada. Vocês vão para o site do TRE, vocês podem acompanhar. Eles fazem a checagem no dia da eleição daquelas urnas ali para poder mostrar que não houve, né? Inclusive o sorteio é feito de forma pública. Então, enfim, já 46 outros países, além do Brasil, adotam a urna eletrônica. E não dizem que é apenas Brasil, Cuba e Venezuela? E não é Cuba nem Venezuela. Exatamente. É Noruega, é Portugal, é Suíça. São países subdesenvolvidos, né? Como dizem, não? Eu acho que não. Não, né? São ditaduras? Eu acho. De esquerda. Não. São ditaduras de esquerda, não são? Por isso que usam urna eletrônica. Olha, na Austrália pode ser a ditadura do canguru. Fora isso, não tem nenhuma ditadura pela frente. Então, Austrália, Portugal, Suíça, Canadá também usa, né? Noruega. E alguns estados dos Estados Unidos, como a gente falou. Então, assim, a tendência a população mundial aumentou. Gente, se a gente ficar parado no voto por escrito, vai dar muita confusão. A situação fica muito mais complexa. E se a gente for observar, por exemplo, a urna eletrônica, ela não tem Bluetooth, ela não tem Wi-Fi, ela não é ligada à internet, ela é esquema de software. E é feito assim. Naquela hora ali, eles fecham a urna, lacram a urna e imprimem o resumo final de votação. É muito mais rápido, é muito mais direto, e só quem tem a chave mestra consegue fechar a urna, lacrar a urna. Então são coisas muito peculiares, né? O processo eleitoral no Brasil é inclusive aplaudido pelo embaixador dos Estados Unidos, depois daquela reunião muito louca com os embaixadores. Semana passada. Que teve, né, recentemente, que Bolsonaro, inclusive, dizem que não foi aplaudida, não sei se isso foi fake, ou abaixaram realmente o volume, mas a galera que estava ali representada, os embaixadores... Deve ter ficado chocado. Ficaram assim. Inclusive, depois dessa reunião, o embaixador dos Estados Unidos fez questão de falar que os Estados Unidos têm interesse em saber, em acompanhar esse processo eleitoral, porque acreditam na viabilidade das urnas eletrônicas. Então, é só para poder passar uma régua, né? Porque ficou muito feio. Mas nos assiste pelo YouTube, por favor, clica no sininho, se inscreve na nossa... Compartilha, ativa a notificação. Ativa a notificação, clica no sininho e segue. Eu não dou pra ser isso, não.